Fala galerinha, meus queridos futuros universitários, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aí nos aproximando da reta final e estamos encerrando aí esse ciclo maravilhoso, tá? Foram momentos maravilhosos, aulas maravilhosas e hoje não vai ser diferente. Preparamos aí uma super revisão, uma mega revisão contendo aí os principais pontos para que você não se esqueça de nenhum detalhe na hora da prova do Enem, porque estamos aí na reta final. De cara, turma, eu preparei para vocês um infográfico com as principais competências e habilidades abordadas na prova do Enem. Vamos conferir? Vamos lá. Primeira competência ou competência número 1, conhecimento histórico. Sobre o que versa essa competência? Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, econômicas e culturais. Para que entender, né? Entender e explicar as transformações históricas na sociedade humana. Então essa competência número 1, conhecimento histórico, ela versa basicamente sobre as transformações nas estruturas sociais, tá? Como por exemplo, a nossa aula passada sobre os processos revolucionários, tá? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Revoluções essas que promoveram aí mudanças, tá? Na estrutura social, beleza? Competência número 2, conhecida aí como tempo histórico. O quê? Compreender a historicidade no tempo e espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais. Para quê? Problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. Turma, essa competência daqui é muito importante, foi inclusive a competência utilizada no nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula do projeto, tá? Então versa basicamente sobre os tempos cronológicos e as transições temporais. Lembrem aí da linha do tempo. No nosso primeiro encontro, tá? A linha do tempo ela foi a base do discorrer da aula. Então a linha do tempo ela consegue aí contemporizar, ela consegue aí periodizar os principais tempos históricos, tá? Então essa competência número 2 ela diz respeito basicamente aos tempos cronológicos e às transformações ocorridas aí durante essas transições, como por exemplo a transição, uma ruptura marcada aí pela mudança da Idade Média até a Idade Moderna, tá? O fim do feudalismo, por exemplo. Então, competência número 3, fontes e pensamento crítico, tá? Sobre o que? Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias. Para quê? Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. Bom, galera, competência número 3 versa basicamente sobre as fontes históricas, tá? Estabelecendo aí, a partir da compreensão dessas fontes, um diálogo, uma empatia, uma construção de conhecimento. Lembrem das fontes históricas, a gente vai ver hoje também na parte prática da aula, na resolução de questões, mas lembrem que basicamente as fontes históricas elas são compreendidas a partir da fonte oral, fonte escrita e fonte visual, também conhecida como fonte iconográfica. Competência número 4, diversidade e argumentação. O que? Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação ao mesmo contexto histórico, para que posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Galera, competência número 4 é uma competência extremamente atualizada da BNCC. Ela versa basicamente sobre desenvolver a criticidade, uma postura engajada e crítica diante, tá, da diversidade cultural existente na sociedade globalizada, tá? Entender essas diferenças a partir de um pensamento crítico e engajado é a principal habilidade a ser desenvolvida pela competência número 4, tudo bem? Competência número 5, deslocamentos e interações. O que?
analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados históricos. Para quê? Considerar o respeito e a solidariedade com as diferentes populações. Galera, então, essa competência número 5, deslocamentos e interações, ela versa basicamente sobre a compreensão do movimento de populações e mercadorias ao longo do tempo, tá? Versa basicamente sobre as migrações, versa basicamente sobre a construção da cultura dos povos ao longo do tempo, ok? Uma competência também muito importante. Competência número 6, historiografia ou teoria historiográfica. O que? Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. Para quê? Entender e explicar a história no tempo, espaço e na sua produção no campo científico. Galera, historiografia é o que gera, tá? É o que proporciona um norte no ofício do historiador. Para quem não sabe aí de casa, a historiografia ela é praticamente a base, o alicerce de toda a produção do conhecimento histórico, tá? E ela vai variando, ela muda de acordo com a produção intelectual de cada período. É óbvio que a historiografia atual, ou melhor, as produções historiográficas atuais, elas não são pautadas no mesmo procedimento, no mesmo mecanismo que foi outrora. Por exemplo, atualmente, inclusive isso foi tema também de nossa aula, do nosso primeiro encontro, atualmente a gente despreza essa nomenclatura de pré-história. Atualmente a historiografia, ela não corrobora com esse tipo de nomenclatura, com esse tipo de pensamento em que antes da escrita não havia história, como sugere, tá, o próprio nome pré-história. Então, esse conceito historiográfico é muito importante, porque vocês precisam aí de casa compreender que cada questão, tá, tem uma historiografia por trás. Então, para entender o processo ali de elaboração da questão ou até mesmo de resolução da questão, a gente precisa se ater, a gente precisa se atentar à historiografia responsável pela mesma, ok? Então, a historiografia, como o próprio infográfico sugere, é um princípio norteador da produção histórica. Tudo bem? Por último, a gente tem aí a competência número 7, cultura digital e criticidade. O que? Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico. Para quê? Comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos com criticidade e argumentação. Bom, turma, competência número 7 é de longe aí, né? Acho que deu para perceber a mais atualizada da BNCC, cai bastante na prova do Enem, e nada mais é que conseguir aliar a tecnologia à produção historiográfica, aliar a tecnologia à produção do conhecimento. Então, a partir do momento que a gente consegue informatizar os meios de comunicação e, como por exemplo, que a gente está fazendo agora, tendo aí uma aula no modelo online, é compreender aí a transformação ao longo do tempo, compreender um novo modelo de ensino. E, obviamente, o Enem, como uma prova atualizada que cobra também essa competência número 7, cultura digital e criticidade. Bom, turma, seguindo aí com a aula, a gente tem aí, eu trouxe para vocês uma mega revisão, né, uma super revisão, com questões bem importantes, questões bem pertinentes, com temas aí que costumam ser corriqueiros na prova do Enem, para trabalhar também, né, para que a gente consiga trabalhar na prática todo o conteúdo que foi visto aí ao longo desse ciclo. Então, a primeira questão é questão 49 da prova de 2019. Para dar conta do movimento histórico do processo de inserção dos povos indígenas em contextos urbanos, cuja memória reside na fala dos seus sujeitos, foi necessário construir um método de investigação baseado na história oral. Olha aí, galera, na história oral. Lembrem das fontes, que também faziam parte aí da competência número 3, tá? Que desvelasse essas vivências
ainda não estudadas pela historiografia, bem como as conflitivas relações de fronteira daí decorrentes. A partir da história oral foi possível entender a dinâmica de deslocamento e inserção dos índios urbanos no contexto da sociedade nacional, bem como perceber os entrelugares construídos por estes grupos étnicos na luta pela sobrevivência e no enfrentamento da sua condição de invisibilidade. Galera, tá falando aí sobre a questão da fonte oral, da história oral, que muitas vezes a historiografia passada, percebam aí que essa questão está misturando inclusive as competências, tá? Então percebam que a gente tem aí a competência que aborda sobre as fontes, a competência que aborda sobre a historiografia, a competência inclusive que aborda a questão da criticidade. Então ele está misturando, o Enem inclusive é um prato cheio disso, tá, galera? Então percebam que durante muito tempo a historiografia tratou a fonte oral como uma fonte irrelevante, né? A partir do momento, inclusive, que a gente tem marcos temporais que dividem a história a partir da escrita e antes da escrita como pré-história, como se não houvesse, perdão, como se não houvesse aí uma produção historiográfica, a gente tem uma condição de invisibilidade. A história dos povos indígenas, tá, foi marcada aí durante muito tempo por essa invisibilidade, uma vez que os seus registros não eram registros escritos, e sim orais. Tá? Então, vamos lá. O uso desse método para compreender as condições dos povos indígenas nas áreas urbanas justifica-se por, vamos lá, vamos entender, focalizar a empregabilidade de indivíduos carentes de especialização técnica. Não, galera, não está abordando nada que faça menção à empregabilidade, tá? Letra B, permitir o recenseamento de cidadãos ausentes das estatísticas oficiais. Volta lá no enunciado, turma. Perceba lá na última linha, no enfrentamento da sua condição de invisibilidade. Então, valorizar a história oral, valorizar as fontes orais como forma de compreensão e entendimento da cultura indígena, permite aí uma visibilidade a esse povo, ok? Então, portanto, a letra correta é a letra B, permitir o recenseamento de cidadãos ausentes das estatísticas oficiais. Vamos entender por que o restante não poderia ser uma opção a ser considerada? Letra C, neutralizar as ideologias de observadores imbuídos de viés acadêmico. Pelo contrário, turma, o observador, tá, ele precisa ser levado em consideração, porque, mais uma vez, repetindo, tome nota disso, não se esqueça, tá? A história ela não pode ser pautada apenas na fonte escrita, tá? Então existem outros tipos de construção do pensamento historiográfico. A letra D, promover o retorno de grupos apartados de suas nações de origem. Não, galera, não é ideia isso daí, eles estão falando da questão da visibilidade. E a letra E, registrar as trajetórias de sujeitos distantes das práticas de escrita. Não, galera, pelo contrário, eles estão falando ali a partir da história oral e não da parte escrita. Tudo bem? Partindo para a próxima. A gente tem aí uma próxima questão também aí da parte de 2019 da prova do Enem, da prova de Humanas. Os pesquisadores que trabalham com sociedades indígenas centram sua atenção em documentos do tipo jurídico-administrativo, visitas, testamentos, processos ou em relações e informes e têm deixado em segundo plano as crônicas. Olha aí, galera, deixado em segundo plano as crônicas. Quando as utilizam, dão maior importância àquelas que foram escritas primeiro e que têm caráter menos teórico e intelectualizado, por acharem que estas podem oferecer informações menos deformadas. Olha aí a questão da valorização da fonte escrita. Contrariamos esse posicionamento.
pois as crônicas são importantes fontes etnográficas, independentemente de serem contemporâneas ao momento da conquista ou de terem sido redigidas em período posterior. O fato de seus autores serem verdadeiros humanistas ou pouco letrados não desvaloriza o conteúdo dessas crônicas. Vou repetir, turma, atenção. O fato de seus autores serem verdadeiros humanistas ou pouco letrados não desvaloriza o conteúdo dessas crônicas. Então percebam aí, galera, percebam que a questão da valorização da fonte por ter sido aí de um produtor, ter sido de um pensador mais pertencente ao meio elitista, é rechaçada nessa questão, tá? A historiografia presente nessa questão afirma que a gente não deve valorizar uma fonte A ou B por quem a produziu. Por exemplo, esse pensador pertencer à elite ou determinado nicho intelectual. Beleza? Então, a questão fala que eles contrariam esse posicionamento. Vamos entender a resposta? As fontes valorizadas no texto são relevantes para a reconstrução da história das sociedades pré-colombianas. Por quê? Olha só, as fontes valorizadas no texto são relevantes, ou seja, as crônicas, tá falando aí das crônicas. São relevantes para a reconstrução da história das sociedades pré-colombianas, porque, letra A, sintetizam os ensinamentos da catequese. Não, turma, não tem nenhuma relação da questão aí, não tem nenhuma menção ao processo de cristianismo, ao processo de catequese. Letra B, enfatizam os esforços de colonização. Vamos ver. Letra C, tipificam os sítios arqueológicos, tá? Não tipificam os sítios arqueológicos. Letra D, relativizam os registros oficiais. Percebam que eles fazem uma relação entre aqueles registros que são ditos intelectuais, são ditos aí os registros considerados oficializados, tá? E em contrapartida eles lançam mão das crônicas, que também possuem, de acordo com essa historiografia, esse valor. Portanto, a letra correta é a letra D de dado. Letra E, substitui as narrativas orais. Não, está falando o tempo todo aí de crônica, não está falando aí de narrativas orais. E a letra B, enfatizam os esforços de colonização. Pelo contrário, eles estão querendo aí agora uma produção historiográfica a partir do colonizado, que eram das sociedades pré-colombianas. Tudo bem, turma? Então a gente tem aí a próxima questão. Questão também da prova de 2018. O frevo é uma forma de expressão musical, coreográfica e poética enraizada no Recife e em Olinda, no estado de Pernambuco. O frevo é formado pela grande mescla de gêneros musicais, danças, capoeira e artesanato. É uma das mais ricas expressões da inventividade e capacidade de realização popular na cultura brasileira. Possui a capacidade de promover a criatividade humana e também o respeito à diversidade cultural. No ano de 2012, a Unesco proclamou o frevo como patrimônio imaterial da humanidade. Turma, seguinte, a gente precisa compreender aí, primeiro, a diferença entre o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Percebam que essa questão ela versa aí sobre algumas competências que já vimos aqui, né? Versa aí sobre as fontes, versa aí sobre a questão da criticidade, versa também sobre a questão aí da diversidade étnica. Então a gente precisa compreender de cara a diferença entre patrimônio material e patrimônio imaterial. Vamos lá. O patrimônio material tem a ver com a parte concreta da cultura, como por exemplo aí construções, museus, tá? E o patrimônio imaterial tem a ver com a parte abstrata da cultura, ok? Como por exemplo um festejo popular, que é o caso do fenômeno aí do frevo, dessa forma de expressão musical intrínseca à cultura aí
pernambucana. Então, o patrimônio imaterial é algo abstrato, tá? Que emerge aí da cultura popular, enquanto que o patrimônio material é algo concreto, como, por exemplo, as construções. Dito isso, vamos entender e vamos procurar elucidar a resposta da maneira mais direta e simples para que você aí de casa consiga compreender, ok? Então, a característica da manifestação cultural descrita que justifica a sua condição de patrimônio imaterial da humanidade é: letra A, conversão dos festejos em produto da elite. Não, turma, eles não querem transformar uma expressão popular, tá? Como eles dizem aí na questão, capacidade de realização popular na cultura brasileira, em algo pertencente ao movimento elitista, tá? Letra B, expressão de sentidos construídos coletivamente. Letra C, dominação ideológica de um grupo étnico sobre outros. Letra D, disseminação turística internacional dos eventos festivos. E letra E, identificação de simbologias presentes nos monumentos artísticos. A gente precisa compreender aqui esses pontos, relacionando aí cada alternativa dessa com patrimônio material e patrimônio imaterial. Por que não poderia ser a letra B? Expressão de sentidos construídos coletivamente. A questão não fala aí, tá? Apesar de falar da criatividade, não fala da expressão de sentidos. Tudo bem? Lembrem que todas as questões do Enem, uma dica inclusive aí para as outras disciplinas, tá? Todas as questões do Enem, elas são contextualizadas, então não pode ter uma alternativa que fuja do contexto presente aí no enunciado. Letra C, dominação ideológica de um grupo étnico sobre outros, muito pelo contrário. A questão versa sobre a ascensão aí da cultura popular, como por exemplo a capoeira, o artesanato, as danças, o ritmo musical do frevo, tá? Então é o inverso do que está propondo aí a alternativa número C. Letra D, disseminação turística internacional dos eventos festivos. Não, tá falando aí da parte nacional, ok? Da parte nacional e não internacional. Inclusive, falando aí que se tornou uma expressão musical intrínseca aí no estado de Pernambuco. E a letra E, identificação de simbologias presentes, por exemplo, nos monumentos artísticos, ok? Então, a letra correta é a letra E. Partindo para a próxima questão. A gente tem aí agora da prova de 2018, a questão 55. Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo, na década de 1960, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba, com bases e ajuda militar, mas sobretudo com todo o apoio econômico que, como saberíamos, anos mais tarde mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos e depois com seus herdeiros russos por cifras que chegavam a 32 bilhões de dólares. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido a se pagar. Nada vem de graça, turma. O texto indica que durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pelo ou pela letra A, busca da neutralidade política. Muito pelo contrário, não tem neutralidade política, não existe neutralidade política, sobretudo na questão da Guerra Fria. Lembre que a Guerra Fria foi marcada aí, tá? Drasticamente pela bipolarização política. De um lado a gente tinha a União Soviética e o comunismo, do outro lado a gente tinha o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos da América. Então não havia aí uma neutralidade política, muito pelo contrário. Havia uma bipolarização econômica, política e até mesmo cultural. Letra B,
estímulo à competição comercial. Pelo contrário também, turma, não havia esse estímulo, uma vez que as potências principais, no caso aí da União Soviética, né, ela queria liderar e não estimular uma competição. Letra C, subordinação à potência hegemônica, exatamente. Lembrem, anotem aí, não se esqueçam, porque isso costuma cair bastante, que do lado soviético a gente tinha aí o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética, no qual todos os outros países componentes deveriam se subordinar à União Soviética. Então, o que havia durante a Guerra Fria era divisão em dois lados, basicamente, tá? É claro que existia o lado dos não aliados, propostos aí na Conferência de Bandung. Anote aí também a Conferência de Bandung. Ela definiu aí países do primeiro mundo, capitalistas, segundo mundo, socialistas, e terceiro bloco, os não aliados. Mas basicamente a Guerra Fria dividiu o mundo em dois polos, onde os países pertencentes a esses polos, eles deveriam se subordinar, se submeter aos interesses e vontades ou do lado soviético pela União Soviética ou do lado capitalista pelos Estados Unidos da América. Então a letra correta é a letra C de casa. A letra D, elasticidade das fronteiras geográficas, não. Em nenhum momento eles falam isso, eles estão falando inclusive mais no quesito financeiro e não na fronteira geográfica. E a letra E, no compartilhamento de pesquisas científicas. Não, galera, não se faz menção em absolutamente hora nenhuma sobre a produção científica. A produção essa, inclusive, que foi muito mais destinada, foi muito mais utilizada no bloco capitalista. O bloco soviético, durante a Guerra Fria, ele promoveu mais um arsenal bélico, ele promoveu mais um desenvolvimento armamentista. Focou muito pouco, inclusive, na parte educacional, na parte aí das projeções e produções científicas, ok? Então anote aí que durante a Guerra Fria havia uma subordinação às potências hegemônicas respectivas de cada bloco. Se for do lado socialista, comunista, as potências se subordinavam, como era o caso de Cuba, aos interesses soviéticos. Se fossem do lado capitalista, se subordinavam aos interesses aí dos Estados Unidos da América, ok? Partindo aí para a nossa última questão. Perdão, para a nossa penúltima questão. A gente tem aí a democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, a democracia da intolerância e do ódio. A democracia que eles querem é para liquidar com a Petrobras. É a democracia dos monopólios nacionais e internacionais. A democracia que pudesse lutar contra o povo. Ainda ontem eu afirmava que a democracia jamais poderia ser ameaçada pelo povo, quando o povo livremente vem para as praças que são do povo, para as ruas que são do povo. Em um momento de radicalização política, a retórica no discurso do presidente João Goulart, o nosso conhecido aí Jango, proferido no comício da Central do Brasil, buscava justificar a necessidade de... Galera, anotem, tomem nota aí. A gente precisa entender o contexto em que foi proferido aí esse discurso. A gente precisa entender o contexto em que João Goulart estava inserido, que nada mais era o contexto da ditadura militar, ou melhor, o contexto da pré-ditadura militar, o contexto aí onde o golpe militar estava praticamente aí à beira de acontecer. Então, João Goulart, ele discursou basicamente no sentido de tentar preservar algo que na cabeça dele, obviamente aí nos meandros políticos, estava prestes a acontecer, que era o golpe militar. Lembrem também que João Goulart, ele tinha, de certa forma, aí uma imagem sendo difundida com uma imagem de comunista. E nesse período aí o comunismo era intensamente combatido. E por que ele tinha essa imagem de comunista? Porque durante o seu governo, na década de 60,
ele propunha basicamente aí as reformas, tá? Reformas no sentido de promover uma melhoria na qualidade de vida do pobre. Inclusive, ele lança mão também do que a gente conhece como plano trienal e também as reformas de base, tá, galera? Então, relacionando tudo isso ao enunciado da questão, a gente tem letra A, conter a abertura econômica para conseguir a adesão das elites. Não, ele dialogava com a camada popular e não com a camada da elite. Letra B, impedir a ingerência externa para garantir a conservação de direitos. Não, galera, não. A ingerência externa não tinha relação com isso. Ele está falando, inclusive, da parte interna, ok? Está falando aí da tentativa de privatização dos conceitos das empresas estatais, ok? Letra C, regulamentar os meios de comunicação para coibir os partidos de oposição. Não, galera, João Goulart, ele estava falando da democracia. Se ele estava falando da democracia, ele não estava lançando mão do conceito aí de censurar ou cessear os meios de comunicação, ok? É o inverso. E a letra D, aprovar os projetos reformistas para atender a mobilização de setores trabalhistas. Portanto, galera, a letra correta é a letra D de dado. Lembrem mais uma vez da questão aí das reformas de base. Ele queria promover uma reforma agrária, por exemplo. E lembrem também do plano trienal. Tomem nota, estudem, revisem que política brasileira, principalmente essa política aí pré-ditadura, marcada aí pelo golpe militar de 1964, costuma cair bastante nas provas. A letra E, incrementar o processo de desestatização para diminuir a pressão da opinião pública. Pelo contrário, galera, ele está criticando ali a tentativa de privatizar, ele está criticando aí nesse discurso a tentativa de liquidar com a Petrobras, que era uma estatal. Getúlio Vargas, ele era um estadista, então ele queria estatizar os meios de produção, ok? Portanto, a única alternativa plausível e possível é a alternativa D de dado. Seguindo para a próxima e última questão da nossa mega revisão, a gente tem aí a questão 64 da prova de 2018, da prova de humanas. Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência, dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros e etc. Também para trazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres. O costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos. A prática histórico-cultural de matriz africana descrita no texto representava um ou uma. Galera, vamos entender aqui também, vamos perceber e identificar as competências presentes nessa questão. Aqui a gente tem a competência que aborda a parte da diversidade cultural, a gente tem a competência aqui que aborda a parte da criticidade, do pensamento engajado, ok? Então a gente precisa compreender e identificar as competências intrínsecas à elaboração dessa questão. Lembrando o seguinte, depois que foi estabelecido a lei que determina a obrigatoriedade do ensino de História da África na matriz curricular, o Enem adora cobrar questões sobre a matriz africana, galera. Então, questão sobre a África cai bastante, tanto na prova de geografia, quanto na prova de história e até mesmo aí, de forma indireta, na prova de produção textual. Lembrem que o Enem também é uma prova interdisciplinar. Então, o Enem adora cobrar questão sobre matriz africana, sobre a cultura africana, porque atualmente, a partir da lei da obrigatoriedade do ensino da cultura africana no meandro curricular das escolas, o Enem costuma cobrar bastante. Então vamos entender. Letra A. Expressão do valor da festividade da população pobre.
Não, galera, ele não está falando literalmente da população pobre. Inclusive, ele fala ali, ó, envolvendo não apenas escravos, tá? Letra B, ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado. Ao contrário, galera, essas bolsas de mandinga, essas bolsas geravam aí um sentimento de esperança, tá? E não de submeter o cativo ao trabalho forçado. Até porque o cativo, que é um outro nome de escravo, ele já tinha aí esse trabalho forçado, ok? E a letra C, estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa. Não, galera, ele não tentava subverter o poder. Ele queria simplesmente aí estabelecer um sentimento de esperança, um sentimento de certa forma de proteção, tá? A partir dessas bolsas de mandinga que tinham uma religiosidade aí marcada pela matriz africana. Letra D, elemento de conversão dos escravos ao catolicismo romano. Não, galera, isso aí é uma preservação da cultura africana e não de transformação ou de conversão ao catolicismo, tá? As bolsas de mandinga eram uma espécie de preservação da cultura africana. De certa forma, a gente pode até compreender como sincretismo, mas, sobretudo, uma forma, um mecanismo aí de preservação da cultura africana e não de conversão. Portanto, a letra correta é a letra E, instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. Percebam que eles falam, a questão fala ali em determinado momento que tentava trazer sorte, tá? Tentava trazer sorte. Então, era uma espécie de proteção, uma espécie aí de esperança para essa população que não se limitava apenas aos escravos. Tudo bem, turma? Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente tentou fazer aí uma mega revisão abordando os principais pontos. Eu tenho certeza que vocês sairão bem na prova, porque vocês foram capacitados ao longo desse ano. Mantenham a calma, ok? Não vou desejar sorte, porque sorte é para quem não treinou, é para quem não se preparou. Vou desejar sucesso. Confie em si mesmo, porque quem acredita sempre alcança. Então, até a próxima. Uma boa prova. Fiquem com Deus. No sonho